Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre um hábito que as pessoas deveriam ter, tá certo? Que é o cuidado com a saúde bucal. Até porque uma infecção que vai se instalando ali pode transformar-se em algo fatal. É o que a gente vai falar no programa de hoje com o cirurgião dentista especialista, né, em cirurgia bucomaxilo, mestre, doutorando, professor da universidade, Gustavo Souza. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Obrigado, Dânia. Gostaria de agradecer o carinho da equipe, a receptividade da equipe. E vamos falar um pouco desse tema, né, que é algo que, infelizmente, está sendo negligenciado, não está se dando a devida importância que deveria ter. A gente só sabe quando é fatal mesmo, da gravidade do problema, quando a gente acaba sendo alguém famoso, como a gente vem acompanhando um caso ou outro aí na mídia, mas que é muito mais comum do que a gente pensa. Aqueles casos ali não são exceções. Não. E isso é um ponto que precisa ser bem levado em consideração. Recentemente nós vimos na mídia, passou em vários telejornais, casos de um cantor famoso que faleceu devido a uma infecção dentária. E isso é fácil de ser evitado se as pessoas, né, darem a devida atenção necessária à saúde bucal. Ou seja, é aquele hábito, né? A gente, quando chega para as pessoas... na verdade, se a gente fizer um programa aqui dizendo, olha, hoje a gente vai falar da importância de escovar os dentes, as pessoas já acham que aquilo ali não tem validade, porque aquilo ali já é um tema batido. Mas, olha, isso pode ser fatal, tá? A falta de cuidado com a saúde bucal pode transformar em algo fatal. A gente está vendo os casos na mídia, doutor Gustavo exemplificou alguns desses casos aqui, mas, infelizmente, a quantidade é bem maior. Às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça e a pessoa não sabe o que é. Isso pode ser resultado já um sinalzinho ali da questão da infecção. Sim. As infecções dentárias, elas, na maioria das vezes, elas se manifestam primeiramente com dor. Esse é o primeiro sintoma que o paciente relata. Se não procurado o tratamento, essa infecção ela pode evoluir. Então, a pessoa começa a desenvolver o que a gente chama de celulite, né? Essa celulite pode virar um abscesso, ele pode ter uma resolução espontânea, mas isso dificilmente acontece. Na maioria das vezes é necessário a intervenção do profissional, do cirurgião dentista, seja para eliminar a causa da infecção, que geralmente é cárie dentária, infecções gengivais, na maioria das vezes, ou até mesmo um trauma dentário. O paciente tomou um trauma, seja um acidente desportivo, enfim, uma agressão física, esse dente fratura e ele também pode desenvolver a infecção. Se essa infecção ela não é debelada no estágio inicial, ela pode se difundir pelos tecidos da face, né? E isso aí é que está o perigo, porque a nossa face ela é extremamente vascularizada, de vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Então, essas bactérias que estão ali causando a infecção dentária, elas podem facilmente passar para um desses vasos sanguíneos e se disseminar pelo organismo. Alguns casos, ela pode, para o seio maxilar, desenvolver uma sinusite, ela pode ascender para o sistema nervoso central e trazer algumas repercussões, como trombose do seio cavernoso, repercussões oftalmológicas, como na motricidade do globo ocular. Ela pode descender para a região que nós chamamos de mediastino e desenvolver o que a gente chama de mediastinite, que é uma infecção dessa cavidade torácica. Com isso, o paciente perde a capacidade de expandir os pulmões, o coração perde a capacidade de bombear sangue e, inevitavelmente, se não tratado, o paciente pode virar óbito. Então, essas são as principais preocupações que nós temos com as infecções dentárias. E é fundamental a participação do profissional nessa etapa para poder fazer o correto diagnóstico. Só que aí muitos acabam indo para a automedicação. A automedicação, além de trazer agravos à saúde, como você tomar uma medicação errada que vai trazer, ao invés de benefícios, malefícios à sua saúde, ela pode propiciar que a infecção ela se torne mais grave. Porque a maioria das vezes o paciente não faz o ciclo correto da medicação, né? Ele toma 1, 2 dias, acha que já está melhor, e aí a infecção se torna mais grave. É o que nós chamamos de seleção bacteriana. Seleciona bactérias mais resistentes e aí o tratamento fica mais difícil.
E a gente estava falando, isso eu estou trazendo assim, olha, Daninha, a infecção ela vai se transformando e vai causando uma série de outros problemas sérios, graves. Isso pode ser evitado apenas com aquela questão da escovação que a gente está acostumado a ouvir, ou tem algo mais que a gente precise ficar atento para evitar esse tipo de infecção, ou isso pode ser... sei lá, beijar a boca de alguém que tá com infecção, você tem uma cárie ali que você não tratou. Como é que as pessoas podem, como é que essa infecção se instala ali? Existe uma medida fácil, barata, acessível a todos para evitar infecções dentárias, que nada mais é do que a escovação dentária. Os corretos hábitos de higiene oral. Não só a escovação, como também a utilização de fio dental, né? Então, a gente sempre recomenda que a escovação dentária ela deva ser realizada após as refeições, antes de dormir, e o fio dental, pelo menos uma vez ao dia, o paciente deve usar, porque nem sempre a escova ela consegue chegar nos espaços entre os dentes. Então, essa é uma medida fácil, acessível e barata. Mas não adianta ter a escova, não adianta ter a pasta de dente se o paciente não sabe escovar o dente, né? Então, tem paciente que chega, poxa, doutor, tive uma cárie aqui, mas eu escovo 4 vezes, 5 vezes ao dia. Mas provavelmente é porque ele nunca foi orientado da maneira correta. Então, mais uma vez, vem a importância das consultas periódicas, a cada 6 meses, naqueles pacientes que têm um bom controle, uma boa higienização da cavidade bucal. Em pacientes que têm algum processo, uma gengivite, uma periodontite, às vezes essas consultas elas são mais num espaço de tempo menor, né? Se cárie passa pelo beijo... Na verdade, a cárie não passa pelo beijo. A cárie ela é ocasionada por bactérias que já estão na nossa cavidade bucal, que residem lá em um processo de equilíbrio. E, em algum momento, esse equilíbrio é quebrado e aí então, a instalação da infecção. Então, quanto a isso, do beijo passar a cárie, a gente não precisa... A cárie não, a questão da infecção em termos do outro ter uma lesão na boca. Aí sim, aí existem outras doenças... que aí já não seriam as infecções dentárias, que elas podem ser facilmente passadas... Mas não infecção? Não a infecção, não necessariamente a infecção. Tem um outro agravante, aquelas pessoas que utilizam aparelhos, sim, né? Sim. Que ficam mais suscetíveis à infecção, até pela dificuldade, né? Da escovação mesmo. Sim, sim. A escovação com o paciente que possui aparelho ortodôntico, ele tem uma predisposição a ter um acúmulo maior de placa bacteriana, devido ao aparato ortodôntico instalado na boca. Mas esses pacientes eles já fazem um controle mensal, geralmente, com o seu ortodontista, e o seu ortodontista ele consegue identificar, consegue orientar o paciente na correta higienização. Mas existem escovas específicas, existem passador de fio específico, fio dental específico para o paciente que faz uso do aparelho ortodôntico. Mas tem que ir, que é aquela turma que bota aparelho, que faz assim, não foi fazer revisão no mês, não fui no outro porque não deu. Não. E é aquele paciente que dá dor de cabeça mesmo. Sim. Olha, gente, a preocupação aumenta, porque o risco de você pegar uma infecção é muito maior, até porque Sim. a limpeza precisa ser mais bem feita, feitos de uma forma específica. E hoje nós temos aqueles aparelhos que é vendido no camelô, que é o aparelho que a pessoa usa para fins estéticos, né? E esse aí é totalmente contraindicado. Além de ser colocado por um profissional não da área, né? Não tem nenhuma orientação, nenhum cuidado e isso pode sim levar a perdas dos dentes. A gente vai continuar com o nosso assunto daqui a pouco, porque tem muita dúvida quando a gente fala de infecção. É um assunto básico, né? Que todo mundo deveria ficar atento, todo mundo deveria ter esse hábito que o senhor trouxe. Olha, simples, né? Aquele hábito de criancinha ali, olha, escova os dentes, escova direito. Muita gente acabou perdendo essa aula, né? Eu, pelo menos, não deu valor. A gente vai continuar nosso bate-papo daqui a pouco. A gente vai ao intervalo, a gente volta já.